Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Mateus, dos Evangelhos. Os três tipos de pessoas. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. O propósito desse livro foi demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele é o Messias, esperado e o desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos e nações. Também o de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. Bem distintivo em Mateus é o fato de ele ter estruturado o seu ensino em 5 principais sermões: o sermão ético, o sermão discipulado e missão, o reino do céu, a igreja, a escatologia. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com 5 livros de Moisés, de modo a apresentar Jesus como profeta, que era ainda maior que Moisés. Deuteronômio 18:18. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Peço a você agora que inscreva-se no nosso canal, clica no sininho aí para você fazer o acompanhamento das nossas atualizações, que são diárias. Todos os dias temos algo novo, um capítulo novo da Bíblia para você fazer sua reflexão. Então abra aí a sua Bíblia, faça essa leitura prévia do capítulo 2 e vamos avançar. Como já dissemos, estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, o qual foi estruturado também naqueles 5 sermões. Parte 1, prólogo, continuação. Herodes o Grande morreu em abril do ano 4 antes de Cristo. Portanto, Jesus deve ter nascido no ano 5 ou 6 antes de Cristo, quando vieram magos, gentios especialistas em coisas sobrenaturais, não reis, os magos, vieram do Oriente. Conforme nós estamos estudando pela Bíblia de Estudo de Genebra, que nós recomendamos que você adquira na semeadores.com.br ou na nossa loja física em Taguatinga, deve ter havido uma conjunção planetária, uma supernova ou algo puramente sobrenatural. O que quer que tenha ocorrido, trata-se de uma alusão à estrela de Jacó, Números 24:17, que foi profetizada por Balaão, um outro gentio especialista nas coisas sobrenaturais. Deus frequentemente usa meios físicos para chamar a atenção para realidades espirituais. Herodes tinha ficado preocupado com as indagações daqueles magos que buscavam pelo Messias e resolveu também investigar. Junto ao chefe dos sacerdotes e os mestres da lei, a resposta foi clara para ele. Em Belém da Judéia haveria de nascer o Salvador, conforme escrevera os profetas. Disfarçadamente, mostrando interesse pelo Messias, incumbiu aqueles magos de uma missão para ele. O rei, a missão seria de investigar acuradamente e informá-lo depois para que também ele pudesse ir lá adorá-lo. No hebraico, a segunda linha da citação de Mateus, verso 6, parece ser o oposto da segunda linha de Miqueias 5:2, mas o significado dos versos é o mesmo. Apesar de Belém parecer insignificante, ela foi, ao contrário, extremamente importante. Embora tivessem concluído a partir dos profetas que o Messias deveria nascer em Belém, nenhum deles, sacerdotes e mestres da lei, se preocupou ou se preocuparam em fazer a curta viagem com os magos para ver o Cristo. A jornada deles, ao fim, foi exitosa, pois que encontraram o seu caminho, tendo uma estrela no oriente servindo de sinal a eles, até que ela parou sobre o lugar onde estava o menino. Curioso e mesmo estranho que ninguém os tenha acompanhado. Tudo indica que não criam, por isso nem se deram ao trabalho de irem conferir. Quando a estrela parou no lugar onde estava o menino, se encheram de grande júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Os primeiros a adorá-lo, dentre os homens, não foram os que esperavam por ele, os judeus, mas gentios e ainda magos que creram e que perseguiram os sinais, os escritos, os quais sejam a lei, os profetas e os escritos, que investigaram tudo, que estudaram, que conversaram
e entrevistaram pessoas, autoridades, e que finalmente tiveram a atitude proativa de sair da sua zona de conforto. Isso é muito curioso, é muito interessante. Vale a pena você se dedicar um pouquinho mais a estudar por que os primeiros homens a adorá-lo, dentre todos, não foram aqueles que deveriam, mas gentios e, além do mais, magos vindo do Oriente. Também foram os primeiros a lhe darem presentes, reconhecendo ser o Messias, os primeiros a reconhecerem que era Messias. Eles lhe deram incenso, ouro e mirra. Ao final, enquanto dormiam, foram advertidos em sonhos, de forma divina, para não retornarem a Herodes, nem voltarem pelo caminho, mas irem por outro caminho. Para quem foram escritos os sinais e as profecias? Obviamente para todos, inclusive para nós que estamos estudando os fatos hoje em pleno século XXI. No entanto, aqueles sinais e profecias, na prática, foram escritos mesmo para aqueles magos. Isso é incrível e assustador. Jesus não estava mais no estábulo. Essa visita ocorreu algum tempo depois do seu nascimento, talvez 1 ano ou mais depois. A ordem de Herodes para matar crianças com menos de 2 anos de idade foi baseada na informação de que ele recebeu dos magos. Embora dificilmente os magos pudessem ter percebido o pleno valor simbólico dos seus presentes, Mateus fala deles para mostrar o cumprimento das passagens do Antigo Testamento que descrevem os gentios levando suas riquezas ao rei de Israel. Os anjos estão sempre bem atuantes aqui no início do ministério de Jesus. Agora, eles interfeririam na decisão dos magos que iriam voltar até Herodes, mas que mudaram de opinião depois da divina advertência por meio do sonho novamente. O interesse de Herodes era puramente egoísta e somente queria se livrar de um possível rival ao seu reinado. Era de se esperar que temesse a Deus por causa da profecia e não que fosse achado lutando contra Deus. Na verdade mesmo, Herodes desprezava Deus. Ele queria encontrar o Messias não para adorá-lo, mas para eliminá-lo. Conheço pouco de relacionamento com anjos e com sonhos divinos, mas eis aqui a realidade e como ela acontece. Os anjos sabiam o que estava para fazer Herodes e advertiu José e Maria, que foram para o Egito. Depois da morte de Herodes, novamente os advertiu para retornarem a Israel e finalmente para Nazaré, porque Jerusalém não parecia segura para o reinado de Arquelau, filho de Herodes. Os homens cometem erros, ou pelo menos estão grandemente sujeitos a ele em suas decisões. E os anjos? Oséias 11:1 refere-se ao chamado de Deus de seu filho Israel para fora do Egito, no Êxodo. Mateus mostra que a história da redenção de Israel por Deus realmente apontava para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Alguns dizem que Jesus recapitulou a história de Israel. Mateus 2:1 começa assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E termina o capítulo 2, no seu verso de número 23, dizendo: E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Os magos adoraram o Senhor e lhe entregaram presentes. Deve ter sido uma interessante experiência pela qual passaram. Herodes, furioso, planejou a morte do Messias e, na sua execução, matou muitas crianças inocentes. Mateus cita Jeremias 31:15, um versículo tirado do meio de uma profecia sobre o retorno de Israel do exílio. Raquel, a matriarca, apresenta Israel em sua lamentação, e a partida de Cristo para o Egito é como a partida dos filhos de Raquel, José e Benjamim, para o Egito, relatada em Gênesis. A citação em Mateus também relaciona a tristeza que procedeu o êxodo do Egito com a tristeza na Babilônia, antes do retorno, e com a tristeza de Israel nesse momento na vida de Cristo. Vemos aqui, em função do contexto envolvendo essa
história do nascimento de Jesus, dos magos, né, de Herodes e dos sacerdotes e mestres da lei, 3 tipos de pessoas. Nesse contexto que nós vimos aí do capítulo 2, nós podemos observar 3 tipos de pessoas. A primeira, os que buscam adoração e são saciados. Parece que são bem poucos. Os que odeiam o Senhor e em seu ódio cego cometem crimes bárbaros e não são saciados. Em terceiro lugar, os que estão indiferentes a tudo, porque estão muito ocupados consigo mesmo e sendo enganados. Parece mesmo a maioria. Por fim, fora morar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas de que seria chamado Nazareno. Conforme vimos, o Antigo Testamento não tem nenhum versículo que corresponda exatamente a esse, mas deve ser observado que Mateus apresenta essa referência dos profetas em termos mais gerais do que outras citações. Mateus não deveria estar pensando tanto em Nazaré como lugar onde Cristo viveria, mas no fato de que Cristo enfrentaria o estigma de ser desprezado, como os nazarenos eram. Isaías 11:1, que se refere à vinda de Cristo como um netzer, um renovo, que vem das raízes de Jessé, também pode estar falando sobre isso. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 3 de Mateus, o Messias chegou. E você está aguardando a volta dele? Será que você se encaixa em qual grupo de pessoas daqueles 3 que eu te falei? Você está esperando realmente? São poucos. Que Deus abençoe amanhã. Mateus 3, o Messias chegou. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para fazer acompanhamento diário. Parte escrita, você encontra tudo lá. Jamaisdesista.com.br. A parte física do material, a parte escrita, está lá nesse blog site. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa loja física no centro de Taguatinga. Nosso programa de rádio às 8h30, Momento Missionário. Todos os dias estamos aqui com o Momento Missionário. E também nós temos o Momento Missionário, nós temos também o programa do pastor Johnny Ramos aos sábados, Palavra de Vida. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.